Olá, eu sou Eleonora Ribeiro, escotista do Grupo Escoteiro Caio Martins, 6º DF, curadora do Museu Antônio Ribeiro de Jesus, e hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito importante que vai deixar algum registro das memórias escoteiras quando passou por aqui. É a nossa chefe Lúcia Perotto, filha da tia Zé e chefe Celso, pessoas que marcaram a história desse grupo e hoje vai fazer algumas lembranças emocionadas, porque há algum tempo atrás, poucos dias, nós entregamos o chefe Celso para o grande acampamento. Seja muito bem-vinda, Lúcia, muito grata pela sua presença. Espero poder contribuir com as memórias, porque elas estão se apagando. Por isso você está aqui. Vamos. Eu selecionei algumas poucas perguntas, mas a gente pode construir uma história diferente daquilo que está previsto. Então, quando você chegou ao Grupo Caio Martins? Eu cheguei oficialmente no grupo, eu cheguei como eu estava te falando, eu cheguei já na função de assistente da Alcateia e depois virei aquela mais nova do Brasil com autorização da UEB para poder ser aquela, porque não existia ainda a figura feminina de membro juvenil. Mas eu comecei no movimento, vamos dizer assim, no movimento do grupo, porque o grupo é como fadinha, com 6 anos. Então, o papai e a mamãe traziam os meninos para o grupo e me deixavam, que o nosso grupo das Bandeirantes funcionava no Cruzeiro Novo. Então, todas as atividades, às vezes regionais, acampamentos, fazíamos sempre em conjunto. Então, lá eu fui fadinha até mais ou menos 14 anos, eu fiquei. Aí depois o grupo estava meio desfacelado, a dona Genia, aquela coisa, e eu ficava pendurada aqui no grupo. Mas como membro oficial do grupo, foi como assistente de Alcateia, nessa faixa que a memória não ajuda, 15 ou 16 anos. Pois eu fui aquela e a gente fiquei até meus 35 anos em atividade ininterrupta pelo grupo. Mas a história do grupo eu conheço desde que eu tinha 6 anos de idade, que ficava sentadinha, mamãe como relações públicas, papai ainda era tesoureiro, levava os meninos, eu que não tinha o que fazer, a petitinha da família, ficava sentada aonde o grupo tivesse. Aí depois descobrimos as Bandeirantes, né? Aí eu comecei no movimento. E depois o grupo de Bandeirantes foi extinguindo aquilo, e todo esse processo da introdução das meninas no movimento escoteiro, que o nosso grupo era grupo experimental, começou com o nosso grupo, eu já fiz parte dessa história, das alcateias mistas, tropa feminina. Então, todo esse processo a gente presenciou e hoje é inimaginável para mim que o movimento escoteiro não seja misto, né? Você lembra em que ano, ou aproximadamente, que época isso aconteceu? Sim. Aproximadamente. Não, a introdução começou por volta, não é muito difícil, né? Porque 81 eu estava com 18, já os projetos da introdução, começando pelas alcateias, porque foi progressivo. Primeiro ia começar, as alcateias eram mistas. E antes das escoteiras, eu estava em torno de 78, 79 que começou esses projetos. E, inclusive, naquela época o clã era misto, já existia o nosso pequeno clã, e foi, além da alcateia, a primeira sessão. Então, aí eu já fazia parte, todo mundo fazia parte da chefia, pela falta de chefes, e fazia parte do clã. Então, foram as alcateias que começaram, e o clã já houve. Eu já era casado, mas não tinha o Renato. Isso quer dizer que estava em torno de 18, 19 anos, né? E aí o clã já tinha, que era eu, Mônica, a gente fazia parte do clã e da chefia, todo mundo. Então você participou como jovem e como chefe escoteira? Não, eu nunca tive o estatuto de membro juvenil, porque não existia figura.
eu não tinha o que fazer, contribuía já na Alcateia, e aí aí me botaram para aquele lá, porque iam abrir a segunda Alcateia. Foi quando veio a autorização para poder ser chefe escoteira com menos de 18 anos. Mas eu nunca fui membro juvenil do grupo. Apesar de 6 anos de idade, eu já conheci a existência do grupo, as histórias. Não preciso nem dizer as confusões, chefe Jesus, as mudanças de sede, o material do grupo que mudava, ia para casa, ia para garagem, não sei o quê. Até no meu quarto tinha. Então, quer dizer, desde que eu tinha 6 anos, o grupo sempre fez parte da nossa família, lá em casa. E a gente acompanhou, mesmo não sendo membro. Você tem lembrança das sessões que existiam quando você chegou lá com 6 anos e a sequência de que foram inauguradas as sessões? Tinha uma alcateia, tinha a tropa escoteira e tinha a tropa sênior. Quer dizer, na verdade, a tropa sênior já foi uma... eu lembro bem disso, que eu era pequenininha, mas... pequenininha até hoje, né? Que a tropa sênior foi aberta, e eu me lembro disso, que inclusive era no Cruzeiro, porque era a sede da Lira. Foi fundado pelo Coronel Jesus e o grupo Presidente Kennedy funcionava lá. E eu lembro que quando os meninos escoteiros, como o Alexandre, Noleta, o Demar, essa turma toda, o Maia, eles estavam passando de escoteiro, então a tropa sênior foi uma sequência dessa turma que estava atingindo idade e foi fundada. Então, eu lembro bem dessas 3 coisas distintas. Aí depois tinha muito lobinho. Eu lembro, não de fazer parte, mas aí eu lembro que foi quando o Jurandir, que foi a abertura da segunda Alcateia. Sim, ele relata que quando chegou ao grupo, ele foi para a Alcateia 2. 2, porque era uma Alcateia, a demanda era tão grande. Com aquela Silvia? A demanda era tão... porque tinha a Sônia e a Silvia, né? A demanda era tão grande que eu lembro deles todos se preparando para ser lobinho da Alcateia 2 e foi promessa coletiva. Foi, ele falou sobre isso. Isso eu lembro. Lá no Cruzeiro Novo, porque era do lado da onde funcionava a sede das Bandeirantes. Porque a gente tinha uma espécie de um galpão e muitas vezes o grupo saía do Cruzeiro Velho, ia para lá e a gente fez muita atividade em conjunta entre o nosso grupo escoteiro e o grupo das Bandeirantes. E sem falar nos namoricos, nas coisas, essas fofocas, né? Isso aí rolava demais. Acampamentos regionais, as Bandeirantes. Aí tinha lá na sede da UEB, né? E do lado tinha o terreno das Bandeirantes. Menino de noite era um tal de vigia, chefe vigiando a gente para ninguém passar da seca daqui para lá, de lá para cá. Então são 2 grupos que na minha época andavam juntos e paralelos. Inclusive tinham intenções de quase que fazer um único grupo com bandeirantes e escoteiros, mas aí depois o grupo realmente enfraqueceu. Foi quando eu parei de ser membro juvenil, devia ter uns 13 anos. E depois fiquei pendurada no grupo aqui ajudando, né? E nessas idas todas, nesse tempo todo que você viveu, chegou ao grupo com 6 anos e cresceu aqui dentro, você consegue lembrar-se os diretores presidentes? Ai, eu sabia. Aí você me apertou sem abraçar. Só lendo as atas, só assim, realmente. Porque, assim, tinham pessoas que eram muito presentes no grupo, mas que não necessariamente eles estavam dentro de uma função formal, como pais de crianças, amigos militares da mamãe que ajudaram o grupo assim, mas que formalmente nunca fizeram parte. Então, para que eu pudesse lembrar disso, vai ser complicado. Se pegar ali, eu lembro das imagens das pessoas, sabe? Até a inauguração dessa sede, a inauguração da outra, pessoas super presentes que na cabeça de uma criança devia fazer parte do grupo e que formalmente não fazia. O Alexandre já até me puxou a orelha, meu irmão, porque ele disse assim,
Ô, Tita, até você foi presidente do conselho. Eu falei, eu lembro, mas se perguntar os anos eu não lembro, né? Pois é, você foi presidente do conselho. É uma figura que depois deixou de existir com a mudança no estatuto da OAB. Deixou de existir o conselho de grupo e o chefe de grupo. E permaneceu somente a figura do diretor-presidente e vice-presidente. Exatamente. Né? Eu lembro dessa mudança, as milhares de reuniões assim na OAB, na região, nos conselhos nacionais, as votações. Eu participei muito de muitos congressos, né? E essas mudanças de POR, de estatuto, menina, a gente tinha que estar sempre se atualizando, né? E foi muito dinâmica essas mudanças. E eu sei que essas figuras desapareceram, que não vejo, assim, no meu entender, não muda nada, porque, na verdade, mudam os nomes, mas eu acho que houve uma simplificação. Entendi. Mas eu acho que ficou ótimo assim. Eu também acho. A Belinha voltou. Tinha uma pergunta preparada que é: você se lembra quais os chefes exerceram essas funções e seus respectivos períodos? Você já disse que não lembra e não tem o menor problema, mas eu tenho aqui uma relação dos diretores-presidentes da comissão executiva, aqui está, e conselho de grupo, os presidentes dos conselhos de grupo e o chefe de grupo. Eram três figuras, três cargos que existiam anteriormente. E você foi presidente do conselho de grupo em duas gestões. De 88 a 90 e de 90 a 92. Foi. Então, naquela época, eu só tenho registro de que o diretor-presidente de 1990 a 92 foi o Vandercil Neves Monteiro. E o chefe de grupo... Chefe Celso. Até nós lá em casa é difícil a gente, é exceção. Pois é, jeito não. Separar o pai e separar o chefe de grupo... Nunca foi possível na nossa família. Nós filhos e netos também, a nossa família, ela inexiste separada da família do grupo. Porque começou com o Alexandre, na verdade, já foi para a escoteira, tinha idade de lobinho, porque ele era gigante, né? Com o Evandro, com a gente. Então, o grupo, a gente sempre disse, somos os filhos genéticos e os filhos agregados, mas nunca houve uma separação, a gente brigava em casa. Adivinha, as discussões dentro de casa nunca era por causa da família, era sempre problema do grupo. Mas o grupo, para nós, família, ele é parte da nossa família. Ele faz parte da história da nossa família, porque eu estou com 61, o Alexandre 64, e você vê, ele entrou como idade de lobinho para escoteiro. Quer dizer, desde 60 e poucos, o grupo sempre existiu na nossa casa, ele fez parte. Nós nunca tivemos, nós filhos, problemas com isso, nunca, porque a gente nunca viu a nossa vida de família separada da vida do grupo. A tia Zê comentava que... Nunca houve problema, né? Ela sempre deixou muito claro para a família que ela tinha a família e os filhos, mas ela tinha outros filhos também, que eram os filhos do coração. Lá em casa a gente tem tudo irmão de leite quando éramos pequenos. Tinha um monte de mãe suplementar, mas nós tínhamos o grupo que realmente é a ramificação para nós, porque é como você levar trabalho para dentro de casa. É muito difícil você gerir, às vezes, dois núcleos, né, de existência dentro de casa. E lá em casa, talvez pela forma que a mãe e o pai conduziriam a gente dentro, sempre fez parte. Então, para nós, família é filhos e escoteiro, o grupo faz parte, ele funcionou dentro de casa, funcionou na garagem, ele funcionou na praça, caramba, e foi funcionando, ninguém se colocou a questão ao longo da vida.
E uma coisa que talvez nunca papai e mamãe obrigaram ninguém, nem dos filhos, nem dos netos, serem do grupo. Eles colocaram a gente criança, que é normal, mas cada um foi seguindo a vida, vai e volta, nasceram os filhos, os meninos nasceram aqui dentro, quer dizer, a Mônica e o Alexandre eram noivos, mas ela estava no grupo, ela estava na Alcateia, mas nunca houve uma obrigatoriedade. Tanto que hoje a maior parte de nós não estamos no grupo, mas nós estamos no grupo. Só que eles nunca exigiram. E eles também nunca negligenciaram a vida de família por conta do grupo, mas era difícil, né? Como é que você vive dentro de uma família que o grupo é a família, né? Então, aquilo parecia casa de rapariga, como dizia minha mãe. Porque, gente, o dia que aquela casa não tivesse ninguém fora da gente, tinha alguma coisa errada. Todo mundo dizia, gente, isso aqui tá estranho, que silêncio é esse? Sabe? Porque era reunião, mesmo que não tivesse reunião, o pessoal passava, um café, isso, aquilo. Até o Renato, uma vez eu falei, meu filho, não vai dar tempo, é teu aniversário, ele era da Tropa 2, né? É teu aniversário, você só chama a tua patrulhinha, no máximo a tropa, né? Porque a gente estava em atividade, eu ia chegar em casa e ainda fazer um lanche. Abaixou quase todas as tropas e sênior. Quando a gente viu, tinha quase 100 pessoas lá dentro de casa, era sobe e desce, e assim sempre foi. Quando as crianças nasciam, os netos, ia toda a família, mas ia a chefia, o pessoal do grupo. Então, isso é impossível não ser. Mas eu tive a oportunidade de experimentar, assim, um milésimo do que você viveu, porque toda semana nós íamos para a casa da tia Zê, tinha sempre alguma tarefa para cumprir, pensando na Jambra, pensando nos acampamentos de grupo, as atividades, o que nós íamos oferecer para os lobinhos. Ela dizia assim, minha filha tem que preparar isso, olha, não esquece de anotar isso para falar para o chefe tal, porque ela está dando umas coisas soltas. Sim. E eu fico pensando, eu digo, gente, é bem ela mesmo, era bem ela, bem meu pai, sempre preocupado, tarefa, preparação de festa junina, aquelas coisas todas, né? E aí, todas as vezes que nós íamos à casa da tia Zê, do chefe Celso, no final da atividade, todo mundo se reunia na cozinha para o lanche. Claro, não pode faltar, né? Que coisa gostosa. Então, era bolinho, era biscoito, era sopinha. Nossa, cada um creme saboroso. Aquilo podia não ter nada. O chá e o chá. O povo aparecia, a gente, 2 minutos fabricava um lanche, todo mundo comia, né? Então, hoje eu sinto muita falta de agregar as pessoas para uma finalidade. Mas eu acredito que essa agregação, Leonora, do grupo, e se o grupo, eu estou falando assim, não estou falando nós filhos, mas eu acredito que a forma com que eles conduziram, nosso grupo nunca interrompeu um ano de vida dele. E a gente sempre dizia, eu acho que errado, certo, de vez em quando dava aquelas brigas de chapa, vai montar aquilo, menina, parecia um palanque político lá em casa, mas a gente sempre teve muito orgulho, porque para nós filhos, nós acreditávamos que não interromper o grupo, não deixar ele cair, mais ou menos, membros, às vezes, e tem muito a ver com a forma com que eles conduziram, com a ajuda dos filhos ou não, mas a figura central do pai e da mãe fez com que o grupo chegue à idade que ele tem. Sim. E que agora são vocês que vão continuar esse legado, porque não houve sacrifício de uma família em prol do escotismo e do grupo. Houve, sim, uma agregação de valores do movimento escoteiro na vida de família. Isso é maravilhoso. Total. Porque olha que nós os valores escoteiros foram agregados. Integram-se na educação dos filhos. E foi natural. Aham. Isso não foi... Eu estava contando umas coisas assim que depois você pode cortar, mas, por exemplo, os últimos meses do chefe Jesus, ele morou lá em casa, minha mãe cuidou dele, né? E ele estava muito doente e ele já tinha passado, ele não deu hipótese para o pai. Ele disse,
o grupo não pode morrer e você tem que cuidar. O pai era tesoureiro, né? E aí, aquela confusão, metade da chefia vai embora, porque eu não consigo até hoje entender que no movimento escoteiro e outros movimentos voluntários se tem encrenca, porque é voluntário, gente. Mas onde tem gente, como dizia papai e mamãe, tem problema. Mas quando ele fez a transmissão do grupo, ele era muito rigoroso, mas ele era um palhaço também. Que nós tivemos a oportunidade de conviver com o chefe Jesus fora da figura chefe do grupo, porque tinha que andar na linha, menino, cada rabiada. Mas ele até um dia brincou, porque o Alexandre, o Evandro, o Aldemar e companhia fizeram uma arte, mas assim, daquelas. Eu só escapava porque eu era desse tamanhozinho e não era do grupo, né? Que ele virou e falou assim, Zé, vem cá, eu não posso com esses meninos. Aí ele, por quê? Porque toda criança tem a mãe de cima, a mãe verdadeira e aquela que é pra gente xingar. E os seus filhos, desculpa a expressão aqui, depois você corta, são os que é aquela que a gente pode xingar. Porque tudo isso tem a ver com a história da inauguração da outra sede, que eu acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Porque aquela parte da transmissão, o grupo era lá, né? Sim. E eles se requisicionaram contra a proposta de construir esse prédio principal dessa sede. Foi um espaço dentro de um quartel, do Exército. Não, ele era fora. A sede lá... era do lado, na cerca. Tem a central de transmissão ali, de comunicação, que tem isso aqui. E eles tinham um prédio do lado que eles doaram do Exército, mas para utilização do grupo. E quando o prédio ficou pronto, nós fomos fazer a inauguração do grupo, que foi assim, algo que veio o Exército inteiro, extraordinário, né? Porque até então o grupo ficava entre o Cruzeiro, na garagem lá de casa, na garagem, quer dizer, cada patrulha tinha o material nas suas casas e companhia limitada. E quando foi ali, foi a limpeza de obra para a inauguração, que vinha até o vice-governador do Distrito Federal para a inauguração do grupo. Olha só! E os meninos todos, Alexandre e companhia limitada, o que eles fizeram? Fizeram uma arte. Uma arte, não. Terminou a limpeza toda, tudo pronto, tinha até a torre que hoje vocês veem lá, que era a guarita lá em cima, o Diaba 4, e lá de cima eles começaram a fazer guerra de barro, pedras assim, sujou a sede inteira para a inauguração no dia seguinte. O chefe Jesus chegou, ele ficava dessa cor quando ele ficava bravo. Os meninos passaram a noite inteira lavando a sede, mas de manhã tinha que estar limpo. Essas histórias, quer dizer, a gente ri hoje, mas faz parte. Mas todos os ensinamentos que a gente teve, nossa família é longe de estar perfeita, a nossa família Peroto é longe de estar perfeita, temos muitos problemas, mas o escotismo, além dos valores pessoais do papai e mamãe, o escotismo, ele faz parte da nossa base de valores, de criança, de adulto, adolescente, todos isso. Pois é, e tantas histórias vivenciadas, tanto em casa, quanto no próprio grupo escoteiro. Eu gostaria que a chefe Lúcia relatasse para a gente uma situação que você viveu e você nunca esqueceu. Esse exemplo que você deu já é uma memória, mas tem outra que você gostaria de deixar registrado? Uma coisa que marcou bastante, e eu acho que isso deveria servir de exemplo justamente quando a gente fala que adulto é problema. Ele não é problema, ele é solução. E que é ridículo, né? As pessoas se sentirem poderosas, quer dizer, e as pessoas se sentirem, às vezes, isso me marcou muito porque foi um acontecimento no grupo, não lembro o ano, mas eu já era adulta, em que alguns chefes, cheios de orgulho, achando que ser chefe, o nome chefe, isso é só um nome de uma condição de um líder. Mas, sabe aquilo? E começou, o grupo tinha quase 400 jovens nessa época.
Era um grupo poderoso, Caramba. o nosso grupo tinha um peso, era uma alegria onde o grupo chegava, era super querido, super respeitado, mas era fruto de um grande trabalho. E os brios começaram, a nível de alguns chefes, começaram a tomar uma situação e começou a refletir nas atividades das sessões. E um dia houve uma ruptura, sim, quase que uma chefia, assim, sabe, quase que um golpe de Estado, porque caiu um pouco, porque dizia que o pai e a mãe e alguns chefes eram déspotas, eram donos do grupo. Não éramos donos do grupo, mas eles abdicaram um bocado de uma vida de família, entre aspas, porque a nossa vida de família fazia parte do grupo. E aquilo foi uma tentativa numa assembleia de um golpe de Estado. Vamos falar assim, porque fica mais fácil a compreensão. Onde 80% da chefia foi embora. Nós tínhamos 3 alcateias, 3 tropas, sênior e clã. E sobraram 6 ou 7 chefes e mais alguns assistentes, que são as pessoas do passado, e nós não deixamos a peteca cair, porque quer dizer, eles se auto-excluíram porque eles não encontraram terreno fértil, mas tudo isso era uma coisa que quer dizer, não era briga de poder, mas eu acho que era uma falta de compreensão dos verdadeiros valores, porque, é claro, a gente pode discordar na sessão, não está de acordo, vamos por esse caminho, vamos por ali, e pode não discordar, mas existe uma base, existe o trabalho. Vocês todos aqui poderiam estar em casa, no clube, fazendo o que quisessem, vocês estão aqui porque gostam, como a gente está, porque a gente acredita em alguma coisa, e nós acreditávamos nos valores, e o grupo não desfacelou, houve porque alguns indo levaram algumas crianças, outros foram para tentar fundar um outro grupo, não importa. O escotismo é aberto, é livre e é voluntário. Mas fundou-se 3 alcateias em 2 e o grupo não morreu. Esse fato me marca porque, neste momento, eu disse assim, e tem uma frase que a primeira pessoa, que para mim é sempre um ídolo, era de um outro grupo, era da direção, que é o chefe Jair. O chefe Jair, inclusive fisicamente, ele tocou no meu casamento com o pai do meu filho, que era do grupo, o irmão do Jurandir. Sim. Quer dizer, foram músicas escoteiras, apesar de eu casar de branco, aquelas coisas, foram, quer dizer, até nisso fazia parte. E o chefe Jair tinha uma expressão, foi no meu primeiro curso de chefe, eu não tinha 18 anos, que era o antigo CEAP, é o curso preliminar. E ele dizia sempre nos cursos, ninguém é obrigado a tratar, mas se tratar tem que cumprir. Com certeza. É uma frase que até hoje eu trago na minha vida pessoal, porque você pode se comprometer. Se você não puder, você vai lá e diz, olha, eu não posso, ou eu não deu, me ajuda aqui, tá. E isso vem dessa frase do escotismo, do chefe Jair. Ele sempre usava isso, e ele dizia, sobretudo no movimento escoteiro, porque ninguém obriga você a ser chefe, ninguém obriga você a ser membro juvenil, mas se você está aqui, você pode se desinteressar e partir, mas você tem que sair, tem que fazer as coisas com dignidade, e tem que levar a sério. Isso, para mim, essa tentativa, a gente fala tentativa de golpe, não era bem assim, eu penso, isso me marcou muito, porque a partir daí houve muitos sacrifícios de família, do grupo de chefes, para que a gente não deixasse a peteca cair. Das pessoas que ficaram, e a peteca não caiu. Agora, outros fatos é fantástico, que aí é palhaçada, é histórias, é coisas que acontecem, sabe, assim. E outra coisa também foi quando aí já foi a fundação, nós tivemos um clã, tem uma aqui, ela foi minha pioneira, nós tivemos um clã de 24 pessoas, era o maior clã em funcionamento no movimento escoteiro naquela época, já era misto, a gente foi para o mutirão, olha, sabe, coisas assim que são fatos, porque depois vê o clã se esvaindo,
difícil de emplacar. Eu estou sabendo que hoje o clã está mais assim. Tá forte. Tá forte, porque sempre foi uma sessão delicada. E o problema era que a gente, às vezes, em detrimento das atividades do clã, porque na minha época, os pioneiros, eles eram praticamente todos da chefia, como assistente ou chefe de tropa, mas a gente dava um jeito e ia para os acampamentos, fazia mutirão, fazia isso. Mas eu acho que essa de ninguém é obrigado a tratar, mas se tratar tem que cumprir, tem muito a ver com a responsabilidade das pessoas que se determinam a cuidar e fazer parte de um programa de jovens. É isso mesmo. E quando a gente assume esse compromisso, a gente assume o compromisso conosco e com o próximo. E esse próximo é um jovem que tem uma família. E essa família desenvolve, cria laços e confiança de deixar o filho com aquelas pessoas que ele não vai passar mal, que ele não vai se acidentar, que ele não vai ser molestado. Então, e os perigos, eles vão modificando hoje em dia. Diferente de uma época, mas sempre há um perigo, né? E é exatamente isso. Se a sua vida não é compatível, profissional, sua vida amorosa, você não tem um companheiro ou uma companheira que vai te apoiar nessa dedicação, porque desvia um pedacinho, você abre mão de algumas coisas. Tudo bem, gente. Se afastar é mais digno do que você deixar a peteca cair. Sim. Ou dizer, olha, eu vou contribuir, mas no momento eu estou menos disponível, eu vou contribuir de outra forma. Essa escala de valores, isso marca. E eu lembro que foi o auge do grupo, assim, poderosíssimo em termos de, 3 alcateias completas, 3 tropas completas, 2 tropas sênior, porque houve uma época, depois passou a ser mista, mas tinha a minha mãe chefe de guia, gente. A história das guias é algo fantástico. Então, o grupo de peso, porque de uma forma ou de outra o nosso grupo contribuiu e contribui para o movimento escoteiro do DF, como contribuiu a nível nacional e vice-versa. Então, deixar isso morrer não é bom. É por isso que você está aqui. E olha, eu tô fora. Deixando o registro das suas lembranças, contar todas essas histórias, porque nós temos um grupo escoteiro que é riquíssimo de histórias, de memórias. A gente não pode perder. Boas e ruins, viu? Não vou dizer que... Sim. Qualquer família tem altos e baixos, não, que não. Mas não importa, que eu acho que o objetivo principal é que é importante. Sim. Ultrapassar as diferenças. Teve um episódio bastante profundo na nossa família que me diz respeito, e uma das razões que eu estou fora caramba, o grupo foi poderoso em torno da minha mãe e do meu pai. Então, é outra coisa que não vale a pena a gente entrar em detalhes, porque isso é bem complexo, mas a família, grupo, caramba, teve ombro a ombro com meu pai e minha mãe. E isso, como a gente diz, cada coisa, cada consciência, as histórias, as coisas, existe as histórias, elas têm aí rodando. Lá no dia do funeral do papai, as pessoas envolvidas me olhavam, eu posso olhar nos olhos, mas teve um preço alto nisso, teve um preço alto para o meu pai e para minha mãe. Mas o escotismo nunca deixou meu pai e minha mãe descobertos. Desamparados. Jamais. Lúcia, eu gostaria que você deixasse registrado um recado, uma mensagem para os jovens que estão frequentando o nosso grupo atualmente, porque eles vão assistir a esse vídeo quando chegar lá no YouTube. Mas não só para os nossos. O nosso movimento escoteiro é nacional. Claro. E a gente se sente muito gratificado por ter participado de toda essa história, de ter contribuído com alguma coisa de bom que a gente teve. Cada membro que passou pelo nosso grupo e no movimento escoteiro faz parte da história do grupo. Justamente. Isso vem bem sincero mesmo,
O que eu acho que deveria ficar aí em cima do que você está falando é que, bem, da minha existência, mais da metade eu tive ativa no movimento e a outra metade acompanhando sempre por fora, como da minha família. O que eu acho que os jovens, adultos, o movimento escoteiro, não só o nosso grupo, mas principalmente o nosso grupo, só na questão de que não deixe morrer uma parte, porque se o grupo desandar, é uma parte da nossa família. E eu acho assim, que não seja que tudo que nós contribuímos, ou bem ou mal, ou muito ou pouco, da família Perotto, nós que fizemos parte do grupo, que esse trabalho todo não tenha sido em vão. Eu tenho certeza que não foi. E dizer que todo aquele carinho no funeral do papai, o carinho, a presença, as demonstrações, foi só uma pitada. Nós, família, sentimos muito amor, porque ali era o escotismo do DF, gente nacional, as pessoas que eu mantive contato a nível nacional, a quantidade de carinho. Quer dizer que o pouco que a gente contribuiu, que ele não tenha sido em vão. Porque eu acredito nos valores, na base do movimento escoteiro, em tudo que o movimento escoteiro representa. Eu continuo acreditando, a gente se adapta, moderniza, mas nós não podemos perder a essência de valores. E eu espero que toda essa dedicação, um pouco dos Perottos, não tenha sido em vão, que possa ainda contribuir com muita gente, porque eu tenho lembranças de ter passado, até a época que eu estava ativa, mais de 2.000 membros desse grupo que passaram pela gente e voltaram, e que vêm, que encontram na festa junina, mesmo que não esteja presente, que vai e volta. Então, é sinal de que o trabalho não foi em vão. É não se desviar da escala de valores que o escotismo propõe. É o recado que eu gostaria. E olha que é uma vida, depois eu conto. Deixa eu desligar, mas é só não deixar passar, não deixar realmente morrer o que os meus velhos dedicaram. Não, porque, isso não vai acontecer. Por quê? Porque simplesmente eles fizeram de um dos pilares da vida, da escala de valores nossa, da família, os valores do escotismo. É isso. E eu tenho me esforçado para fazer a mesma coisa, que esses valores que a gente aprende no movimento escoteiro, eles perdurem dentro da nossa casa, e não só dentro da nossa casa, mas em toda a família. Onde a gente passa, a gente sempre comenta, a tia Zé e o chefe Celso são sempre muito lembrados. E é verdade. E são coisas que é indissociável. É indissociável, mas também assim, que eu acho que é importante, uns mais, outros menos, mas eu sempre vivenciei isso, e eu trago isso para minha vida pessoal, por isso que eu sou meia doidinha, assim, brincando e tudo, mas assim, porque sempre dizia que uma das que não está na lei, não está nos códigos, mas está na vivência do movimento escoteiro, e que a gente sempre procurou na época praticar e na vida fora, é que isso, o pouco de um já é muito quando ele faz sinceramente e ele não quer se desviar. E a associação de vários pouquinhos é que faz um conjunto, faz uma equipe. Uns podem mais, outros menos, mas que as pessoas se respeitem e procurem olhar sempre o que cada um pode dar de melhor e ser valorizado. E não só massacrar, porque todos temos defeitos e qualidades. Mas o pouquinho de cada que seja, ele faz um todo. E isso, papai e mamãe sempre passaram para a gente, porque ele está implícito no movimento escoteiro. Sim. É o respeito, é valorizar as limitações, mas a limitação de um é facilidade do outro, não importa. Temos que aprender a conviver com isso. E o mundo, mais do que nunca hoje em dia, fala de inclusão, de diferenças. A coisa mais linda do mundo, que não se falava disso, nem no movimento escoteiro, nem nas escolas, o nosso grupo já praticava a inclusão.
Às vezes, deficiências profundas eram incompatíveis com a atividade, mas o nosso grupo praticava a inclusão, as limitações, muito antes de ser falado. Hoje, eu acho que é uma obrigação social dessa inclusão. Sim. Mas por quê? Por causa desses valores. O pouco de um, ele não pode dar muito, mas o outro pode, e vão se ajudar. Milhares de testemunhos nos acampamentos, nas atividades regionais, nacionais, de que o pouquinho de um era sempre ajudado pelaquele que tinha mais facilidade. E eu acho que esses valores implícitos por trás da lei escoteira da promessa, ele não pode morrer. Não, ao meu ver, não se desviar disso. Sabe? Me deu saudade ali, quando eu vi os meninos ali cheios da água, saudade das atividades, a gente ia, os pais quase ficavam histéricos, que hoje você não pode nem fazer muita coisa com as crianças, mas que saudade ali na época da seca, sabe, de abrir a lona azul e a gente fazer cabo Jogar de guerra, sabão. com sabão de aba 4, tenho fotos assim da gente com os meninos, sabe, fazer jangada lá no lago, imagina, vai fazer um troço desse, menino construir a jangada e funcionar, fazer remar. Então, o mundo hoje está mudando em algumas coisas, mas essa simplicidade de vida, ela é super legal. É o que eu penso. Nossa, eu gostaria de deixar registrado mais uma outra situação, que é a riqueza dos relatos que a Lúcia está deixando para o museu do nosso grupo. O Museu Antônio Ribeiro de Jesus, hoje ele está mais rico com os registros das suas memórias e que será compartilhado enormemente. Uma sugestão, um dia, se puder, fazemos uma churrascadinha lá em casa, junta Juranda, Almiro, Alexandre, Evandro e alguns da velha guarda, e deixa uma câmera rodando, que aí vocês vão ver o que são memórias, porque assim, são coisas assim da gente virar noites rindo, mas que fazem parte da memória, porque nós temos uma linhagem de defeitos enormes. Mas quem não os tem? Né, mas mesmo assim, se não somos piores, porque o escotismo ajudou a gente em algum lugar. E ele, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, e sempre será. Lá na França é muito complexo, porque o escotismo é católico, ele é bem compartilhado, e a igreja lá do meu bairro, ela tem um grupo escoteiro, que é um dos mais antigos da França, católico. A única missa animada naquele ali é quando ela é tocada pelos jovens lá do grupo, né? Porque senão ainda é coisa meio formal. E eu já tentei me aproximar, mas é que eu acho que eu tenho uma visão mais ecumênica do movimento escoteiro. Eles fazem atividades legais e tudo, mas eu não me encaixava, mas todo dia passa as tropinhas, sabe? Aquela patrulha, aquilo, nos fins de semana, passa no meu nariz, né? E eu mudei, faz um ano, eu mudei para um prédio que pertencia no passado à igreja, está disponível para o governo e tudo, e quando eu olho, a sede, as barracas, tudo, as reuniões, ela fica numa das salas no subsolo do prédio onde eu estou morando, ou seja, hoje eu moro em cima de um grupo escoteiro. E eu olhava aquilo... O impacto para você. Total, porque eu falei, gente, é o grupo da igreja aqui, e eles falaram, este prédio pertencia à igreja que cedeu para o grupo, que hoje é cedido para o governo, e eles preservam, então tem 2 salas. Eles estão lá, por exemplo, meu marido me mandou essa semana, eles embaixo do prédio, já embarcando os carros, eles têm tudo, tem os pititinhos, né, o Luftu, que são os lobinhos, tem as tropinhas, são pequenas patrulhas, né, eles fazem atividades realmente por patrulhinha. E ele me manda uma foto da varanda da minha casa, ele disse assim, les escutos são de retorno. Não, os escoteiros estão de volta, quer dizer, eles embarcando todo o material para fazer os acampamentos, quer dizer, hoje, como é que a vida é irônica? Hoje, eu moro num prédio onde tem um grupo escoteiro embaixo da minha casa, isso
Isso tem um impacto, por quê? Porque eu olho aquilo e eu já me apresentei, aí eles, quando passam por mim, eles me cumprimentam, sabe? Vem com a mãozinha já, então isso ficou e eu pude realmente me remanifestar. Não compactuo muito a forma que eles fazem, mas eu dou maior valor e eu moro em cima de um grupo escoteiro. Bom, nós encerramos a nossa entrevista, o registro de suas memórias, de quando você passou por aqui, por esse grupo, e não só você, evidentemente, e queríamos deixar um agradecimento muito especial para você, que é singelo, mas é muito significativo. Eu quero que você escolha uma dessas rosinhas. Posso mesmo? Pode. Com licença. Foi feita para você. Oh, não! Oh, meu Deus! Vocês me autorizam eu botar ela no quarto da mamãe? Claro que sim. Mais uma vez, eu espero que você acolha no seu coração mais uma vez essa oportunidade. Eu sei que foi emocionante para você estar aqui, falar de todas essas coisas. Pouquinho só, mas é evidente que há uma superação um pouco emocional, porque isso está latente, mas tudo se acomoda. E eu gostaria de encerrar com um aperto de canhota. Espero que possa... Sempre alerta. Ai, peraí, desde a dissertação não fecha. Sempre alerta. Obrigada pela oportunidade. Espero ter pedido contribuição um tiquitinho. Você foi maravilhosa. Mas e obrigado pelo carinho e tocar o grupo como vocês tocam, porque eu sei que a minha baixinha está lá. Eleonora. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela Rosa. Vai ficar com a tia Z no quartinho dela, com toda essa energia linda. Obrigada a vocês.